in the time. I'll cross my heart and hope to die with always and forever. I'll be by your side when days are dark and stars don't align. With always and forever till the end of time. Olá, seja muito bem-vindo ao Hashtag Arautos, o podcast da Igreja Arautos de Cristo. Eu sou o Jota, sou o apresentador do podcast e hoje eu estou com uma convidada mais que maravilhosa, ela que tem uma presença muito importante dentro de algumas igrejas tradicionais dentro das comunidades. Hoje ela faz parte de um ministério inclusivo, nossa pastora, a pastora Ana. Tudo bem, pastora? Tudo bem, bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que vão assistir. Não sei a que momento esse vídeo vai alcançar, esse podcast vai alcançar a vida de vocês. E muito prazeroso estar nesse dia de hoje participando desse podcast. Maravilhoso e ensolarado. Muito sol. Pastora, eu quero começar te perguntando um pouco sobre o seu testemunho de vida. Bom, o meu testemunho de vida ele é bem longo, bem complexo, mas eu vou tentar resumir para não ficar muito longo nem muito cansativo. Eu fui criada com a minha avó, né? Fui criada com a minha avó desde bebê e eu passei por muitas situações, né? Não vim de berço evangélico. E aos 15 anos eu conheci, né? Vinha muita gente, me parava muitas pessoas para falar da palavra de Deus. Mas naquela época, como uma adolescente que nunca tinha ouvido eu falar, eu não gostava nem de receber, né, as testemunhas de Jeová na minha porta. Sim. Mas aos 15 anos eu fui convidada, fui numa igreja, foi aonde eu conheci e aquilo dali me trouxe uma coisa muito maravilhosa, estar na presença de Deus, estar no templo do Senhor. E a partir dali eu aceitei Jesus, né, de uma igreja tradicional, vim de uma família tradicionalista. Antigamente a minha família era muito preconceituosa, né? Eu acho que hoje tá quebrando um pouquinho essa questão do preconceito. Até então, da minha família, por parte de pai, eu sei que eu tenho uma prima que é lésbica. Da minha parte, por parte de mãe, não tinha ninguém até então, mas também a minha irmã tem uns 4, 5 anos mais ou menos, também se assumiu, e eu tenho 3 anos que eu realmente decidi me assumir. Sim. Eu já sabia já do meu gênero, que eu gostava desde nova, né, desde os meus 12 anos de idade, mas eu ficava só para mim. E como aos 15 anos de idade eu conheci o evangelho e da tradição, né, da tradicionalista, foi falado que não era certo, que era errado, então eu segui a doutrina deles. Passei por muita coisa na vida, até em questão de família, eu apanhava muito. Chegou uma época da minha vida que eu fui para o mundo das drogas, fui para o mundo do tráfico, morei durante 4 anos na rua, então eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar frio, eu sei o que não é ter uma cama para dormir, ter um teto, o que não é ter um chuveiro para tomar banho. E assim, eu fui passando até onde Deus foi permitindo eu passar. Sim. Eu costumo dizer que a gente vive experiências, adquire experiências para poder a gente ter um testemunho de vida, ter uma bagagem para alcançar outras vidas, né? Quando eu me tornei missionária, eu era da igreja tradicional. Quando eu me tornei pastora, eu era da igreja tradicional.
passei por algumas situações também dentro da igreja tradicional. E quando eu resolvi me assumir, as pessoas da igreja tradicional me viraram as costas, né? Ah, sim. Então, quando a gente fala hoje sobre uma igreja inclusiva, que significa incluir pessoas, Sim. acho que foi a coisa mais maravilhosa. Por mais que muitas pessoas ainda julgam, muitas pessoas ainda falam que não é o certo, que é o errado, mas foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu. Aonde que hoje existe a possibilidade de uma igreja inclusiva, aonde que abraça a todos, aonde que realmente inclui a todos, né? Aqueles que querem servir a Deus, aqueles que querem escutar a palavra de Deus. Porque quando eu me assumi e eu era de uma igreja tradicional, eu tinha um ministério, aonde eu era a pastora presidente do ministério também, a segunda, a vice-presidente. E quando todo mundo ficou sabendo, nossa, a pastora, ela hoje, agora, ela gosta de mulher. Não, eu sempre gostei de mulher. Sim, só que sim. eu vivia um tradicionalismo. Só não deixava isso transparecer, Exatamente. E então, assim, todos me viraram as costas. Todos me viraram. Então, olhando para essa parte de inclusão, que se torna um testemunho de vida. Deus, ele vai ensinando a gente, ele nos ensina de uma tal forma, fala, olha, tá vendo isso daqui? Eu não quero que você seja desse jeito. Tá vendo essa situação que você tá passando? Tá vendo essa situação que tá acontecendo com você? Tá vendo as pessoas que estão te virando as costas? Eu não quero que você seja assim. Eu quero que você seja diferente, que você ame, que você abrace. E graças a Deus, porque o mérito não é meu, mas graças a Deus eu nunca fui uma pessoa de porque é gay, eu quero distância. Porque é da Umbanda, eu quero distância. Não, eu sempre. Acho que é as pessoas que eu mais me aproximava. Ai, que bacana. As pessoas que eu mais me aproximava, as pessoas que eu mais tinha amor, que eu gostava de conversar, né? Acho que isso, Deus, ele já foi, desde de nova, colocando né? isso dentro de mim, Sim. né? Quando ele fala que ele chama a gente para poder fazer a diferença. Ser diferente é isso. Se trata sobre isso. Então, assim, eu passei por muitas coisas, dificuldades, lutas, que foram me ensinando. E para mim tá hoje onde eu estou, né? Para poder eu estar hoje na condição que eu tô, então eu precisava aprender, passar certas coisas para aprender, para mim ser diferente. Ah, sim, isso é muito bacana. E eu penso que no cargo de pastor, assim, realmente a gente tem que estar bem para também passar para o outro ali, para a alma que você está cuidando, né? De uma maneira que seja muito tranquila e sem causar muitos impactos também, para não afastar. Né? Porque quando a pessoa ela está passando pelo processo, isso também leva um tempo, né? Para ela aceitar o que é Deus, o que são as palavras, né? É sobre isso. E, pastor, uma outra pergunta que eu tenho. Você falou um pouco da sua sexualidade, né? E eu queria saber, quando você conheceu a sua companheira, ela também fazia parte da igreja? E era uma tradicional? Quando eu conheci a minha companheira, ela estava um pouco afastada, um pouco perdida. Porque o testemunho de vida dela também é bem longo, extenso e complexo. Mas ela fazia parte de uma igreja tradicional, e aonde que esse pessoal da igreja tradicional que ela fazia parte sabia. Só que quando a gente fala de igreja, a gente primeiramente fala que somos nós, a igreja somos nós. E varia de pessoas para pessoas, né? No ministério que ela participava, que ela congregava, ela teve algumas oportunidades ali, né? Sabendo, algumas lideranças sabendo, não era toda a igreja que sabia. Era os principais que precisavam saber, que era a liderança. Só que ela conta, né, quando for ter essa oportunidade de ter entrevista com ela, ela conta que ela lutava muito contra isso. Sim. Porque era de uma igreja tradicional. E como eu tinha dito antes, eles falavam que era errado
taxava até como que a gente tinha demônio, que pessoas que eram lésbicas, que eram homossexual, possuíam demônios. É claro que a gente sabe que não são todos que são assim, mas Exatamente. normalmente o que a igreja tradicional ela passa é justamente isso, né? Que Exatamente. essas pessoas elas precisam ser curadas. É homem com mulher, mulher com homem. O que passa disso são outras coisas, são espíritos ruins e que precisam ser curados, precisam ser tratados. Hoje em dia eu vejo algumas pessoas, eu não entendo o que acontece, mas algumas pessoas que eram homossexual e aí foi para uma igreja evangélica tradicional e fala que deixou de ser e que é isso. Né? Na minha experiência, isso não existe. Isso não existe. São pessoas que talvez não se aceitam, ou não sei, ou se auto... Porque a gente quando fala de se auto-machucar, não precisa ser necessário se machucar, de se cortar. Sim, sim. Feridas da alma, né? Exatamente. Uhum. E aí então ela tinha essa parte de fazer algumas coisas lá. Só que quando eu conheci ela, ela tava, eu acho que por muitas coisas que eu ouvia, né, de algumas outras pessoas, então acabou meio que dando uma afastada, um tempinho. E ela começou a voltar quando eu conheci ela. Aí eu falei que eu era uma pastora, até então, nesse tempo, quando eu conheci, eu ainda era da igreja tradicional, eu ainda era do meu ministério que eu tinha. E hoje nós estamos em Arauto de Cristo, né? Graças a Deus. Glória. Hoje nós estamos em Arauto de Cristo, hoje nós fazemos a obra do Senhor, falamos do amor de Deus. E ela vai renovando as forças dela a cada dia que passa. Ah, sim, com certeza, porque o amor verdadeiro que é pregado no primeiro mandamento de Deus é exatamente isso, é amar todos, sim, independente do que cada um é, né? Sim, e amar, sim, como Jesus amou aqueles que estavam próximos dele. Sim. É muito bacana. E, pastora, já que você tocou um pouco no assunto da Arautos, o que você vê de diferença entre as igrejas tradicionais e essa igreja especificamente que você hoje congrega, que você é pastor? O que eu vejo de diferente é a inclusão. É o amor. Porque a Arauto de Cristo, ela é para todas as famílias. Não é Arauto de Cristo, ela não levanta uma bandeira para dizer que é só para aqueles que são homossexuais, que é só para a família LGBT. Arauto de Cristo, ele é para todas as famílias. Seja hétero, seja trans, seja lésbica, seja gay, é para todas as famílias. Em Arauto de Cristo não tem acepção. Ah, isso é muito bom. Não tem. Isso é uma das coisas que está na Bíblia que Deus deixou. Porque ele não fez acepção de ninguém. Né? Então, tem muita gente hoje que se titula, que de uma certa forma quer se igualar a Deus, querendo ser o juiz, o advogado, querendo dar a sentença, e não é dessa forma. Não é bem assim. E eu falo que se você não tem o amor, porque Deus, ele fala, amai a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E se você não consegue amar o teu próximo a ponto de aceitar ele dentro do seu ministério, então você não está vivendo realmente o verdadeiro amor de Cristo. Isso é verdade. Porque amar, a gente sabe que quem transforma, quem faz a obra é Deus. Deus, ele veio para todos. Nós somos com todos aqueles que querem buscar Deus, que querem escutar a palavra de Deus, é considerado como filho de Deus. Todo aquele que escuta a palavra de Deus e quer estar na presença de Deus, é chamado filho de Deus. Então, Arautos, ele veio para quebrar muitos protocolos. E eu creio que a gente está numa batalha, a gente está numa luta. E eu creio que a gente vai vencer essa adversidade. Com certeza. Porque o nosso intuito é alcançar vidas e ganhar almas para o reino de Deus.
E não ficar brigando por causa de título, por causa de cargo, Bandeiras. por causa de bandeira. E não é, Deus é para todos. Por que a gente tem que fazer a divisão? Se Deus ele veio para todos. Se ele fala que ele deu o seu único filho para morrer por todos nós, pelos nossos pecados. Então, tem muita gente hoje fazendo divisão. Ah, ó, você pode, eu não vou falar que na igreja tradicional eles não aceitam que o homossexual entre dentro da igreja, aceita. Aceita. Só que porém não tem a oportunidade. É como se tivesse uma lepra. Não pode tocar no microfone, não pode louvar, não pode fazer nada dentro do ministério. E é muito ruim que não desenvolve também. Não desenvolve. Porque muitas das vezes a vida chega ali e você consegue ganhar aquela vida com, sabe, com o seu carisma, com o seu amor. Olha, vem cá, você tem um testemunho para você contar? Você gostaria de louvar um louvor? Aquilo dali a pessoa vai se sentir amada. Porque é isso. Muitas pessoas entram dentro da igreja esperando receber um amor que não tá ganhando da própria família, às vezes. Sim, é verdade. Né? E nós, como os cristãos, estamos ali para amar. Para amar, para instruir, para ensinar. É isso que Deus... Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Deus, ele não falou assim, olha, você só vai pregar só para aqueles que é hétero. Não. Você vai pregar somente para aqueles que têm empresa. Deus, ele não fez isso. Ele, ide por todo mundo e pregar o evangélico. Ele não titulou, ele não colocou, olha, só para essas pessoas, é para todos. Então o evangelho precisa alcançar todos, seja qual for a sua religião, seja qual for a sua escolha da sua sexualidade. O evangelho ele alcança, ele é para todos. Ele é para todos. E Arauto de Cristo existe para isso, para poder quebrar um pouco desse preconceito e saber que todos podem estar na presença de Deus, todos podem pregar o evangelho do Senhor quando quer. Sim, é verdade. E você falando isso também, até me lembrou um pouquinho do meu início, da minha conversão, né? Porque eu iniciei em Arauto de Cristo fazendo algumas coisas dentro da parte técnica, mas eu ficava só ali no som, e aí eu me recordo que o bispo Leandro, ele até comentou assim que você tinha ouvido a minha voz, ouviu algo assim, e você Sim. pensou em me chamar para louvar. Sim. Né, que foi uma das oportunidades que eu comecei ali, enfim, eu fui desenvolvendo outros projetos também. Garanto que você não pensava que você poderia ter essa oportunidade, porque geralmente quando a gente entra dentro de um ministério, a gente que né, tem as nossas opções, as nossas escolhas, pelo mundo, pelas coisas que a gente escuta das pessoas, a gente acaba acreditando de uma certa forma que a gente não presta para nada. Que a gente somos inúteis. E quando a gente chega em um ministério, numa igreja, a gente olha e fala assim, eu só vou ficar sentado, né? Porque eu não vou ter oportunidade para fazer nada. Porque eu, com essa minha escolha, eu não posso fazer nada, eu não presto para fazer nada, né? As pessoas ficam esperando aquela cura, né? Que geralmente os tradicionais, eles exatamente, impõem, muitas vezes. Exatamente, que é uma doença, eles falam que é uma doença, e isso não é uma doença. Sim. Isso não é uma doença, você nasce assim. Eu nasci assim. Eu tentei, por 3 vezes eu tentei um relacionamento tradicional. E eu vou falar uma coisa pra você, e nessas 3 vezes que eu tentei um relacionamento tradicional, como os tradicionalistas falam que é o certo, eu quase morri nesses 3 relacionamentos. Eu posso dizer que o primeiro relacionamento que eu tive, que foi um relacionamento sério, que eu fui conviver, né, aquela coisa toda, eu quase morri, eu ia levar um tiro. No segundo, eu ia morrer amarretada.
E no terceiro, eu ia morrer a facada depois de ser agredida, de todos os 3. Então, opa, peraí. Eu parei assim, eu falei assim, Deus, isso não é o que você quer pra mim. Sim, é verdade. Porque o que adianta eu fazer pra poder agradar as pessoas, porque as pessoas falam que esse é o certo, e eu vou ter que ficar tentando quantas vezes? Até eu morrer? Então isso não é pra mim. 3 vezes? Muita coisa. Quando a gente passa por uma vez, Sim. vai lá. Mas 3 vezes? 3 provas, né? Podemos até colocar assim. Exatamente. Eu falei, então pronto, a partir de hoje chega. E eu vou falar pra você que Deus, ele é um Deus que ele surpreende. As pessoas Deus, ele é assim, 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 pronto, acabou. Esquecendo que Deus, ele faz o que ele quer. E hoje eu tô vivendo bem. Hoje eu tô vivendo maravilhosamente bem. O que eu não vivi na minha vida toda e nos meus 3 relacionamentos tradicional que eu tive, nos meus 3 relacionamentos hétero que eu tive, que eu queria agradar minha família e era uma coisa por causa da sociedade, Sim. porque eu era de uma igreja tradicional. E o que eu não vivi lá atrás, hoje eu estou vivendo. Hoje eu estou mais forte na presença de Deus. Hoje eu estou fazendo mais coisas na presença de Deus. Hoje eu posso dizer que eu encontrei o que é um amor de família. Porque eu fui criada lá no começo do podcast, quando eu estava falando, eu fui criada com a minha avó. Sim, Até sim. os meus 18 anos de idade eu fui criada com a minha avó. Então eu não tive. O meu pai eu conheci, eu já tinha 24 anos. A minha mãe, eu não morei com a minha mãe. Eu não tive um amor de um pai, eu não tive um amor de mãe. Sim. Eu fui criada com a minha avó ela só trabalhava e vivia pro serviço, para essas. E eu não tive uma pessoa que me ensinasse. Olha, então, eu não tive uma amiga, eu não tive uma mãe amiga, uma avó amiga, no caso, para sentar comigo e conversar comigo as coisas. Porque a minha avó, hoje, ela não é mais viva, mas a minha avó é preconceituosa, muito, Sim. muito preconceituosa. E eu vivo da minha família. Eu tava contando esses dias que o modo de que eu me assumi para minha família foi muito inusitado. Porque eu resolvi fazer isso, mas não foi porque eu quis. Não foi porque eu quis. Foi pela circunstância. Eu recebi a notícia que a minha avó tinha falecido. Puxa. E aquilo foi um choque para mim. Por mais que a minha avó me batia muito, mas a educação eu agradeço a ela. Sim. Porque ela me deu uma educação. Então, só que eu sofria muito, eu apanhava muito. Sim. Com a minha avó. Só que quando eu recebi a notícia que ela tinha falecido, para mim foi um choque. Foi um choque muito grande, que a minha mulher, ela teve que me dar calmante. Ela teve que me dar calmante para poder... Então eu fiquei dopada. E eu não podia ir até o velório sozinha, então ela foi comigo. Então naquele dia, por isso que eu falei, pra minha família foi que eu resolvi me assumir, assim, sem eu querer, sem planejar, sem fazer um planejamento. E foi uma coisa assim, ó, ou vai, e foi inusitado, porque foi no velório da minha avó. Puxa. Foi no velório da minha avó. Chegou lá, eu cheguei lá com a minha esposa, todo mundo lá, essa daqui é minha esposa, minha mulher, e pronto. Então... Desculpa te interromper, mas como que foi a reação das pessoas? Porque realmente foi muito inusitado. Foi. Creio que estava toda a família ali nos arredores, amigos. Então, Como foi essas reações? eu não sei, pra falar a verdade, eu tava assim, pelo fato de eu estar em choque naquele momento, eu não sei e toda a restante da minha família estava em choque, eu não sei te dizer se por acaso eles fizeram alguma alguma careta ou ficaram de fofoquinha. Eu sei que por trás, né, depois que passou, eu sei que existiu, né, um fala daqui, outro fala dali, eu sei que existiu porque eu conheço a minha família. Sim. Mas
Pra falar a verdade, naquele momento não teve Não eu foi não tão percebi. impactante. Não, porque como eu falei, foi um momento inusitado, porque foi no velório, então tava todo mundo em choque com aquela situação, né? E eu sempre fui o patinho feio da família, né? Eu sempre fui a excluída da família. Então não deu aquele. Acho que aquele impacto, não causou aquele impacto, né? Mas também se tivesse causado também, eu não poderia fazer nada. Sim, não Né? teria, né, Hoje em o que remediar. dia eu sou dona do meu nariz, então Tá certo. eu parei de me importar com o que os outros pensam. Eu me importo com o que Deus pensa primeiramente e o que a minha família é aqui, é dentro da minha casa, a minha esposa e minhas filhas. Eu me importo com o que Deus, primeiramente sempre vai ser Deus. E a minha família é de dentro da minha casa. Porque quando a gente fala de família, a minha família, a primeira família é o que a gente tem dentro da nossa casa, Com que certeza. convive com a gente. O resto, os que moram fora, são parentes. Sim. Então, a minha importância é com o que Deus vai pensar de mim. Se Deus, ele tá ali, enquanto Deus, ele estiver falando, ó, filha, vai, filha, eu quero te usar, filha, pra mim tá ótimo. Porque no momento que Deus começar a falar assim, ó, filha, o que você tá fazendo não tá errado, aí eu vou me preocupar. Eu vou me preocupar. Porque da onde eu saí, ou seja, da onde Deus me tirou, ninguém poderia me tirar, somente Deus. E eu passei por muitos processos, passei por muitas lutas. Eu posso dizer que eu passei no vale da sombra da morte, Deus foi lá e me tirou. Da onde no momento que eu vivi, que eu tava na rua, Deus estava me guardando. Porque uma vez tentaram mexer comigo. Eu morava na rua. Sim. Deus Isso foi me enquanto guardou. você dormia? Isso foi enquanto eu dormia. Jesus. Eu acordei com um homem mexendo em mim. Nossa, E Deus me guardou. graças a Deus. Eu entrei numa briga com outro homem, aonde que ele iria me matar com um espeto de churrasco. Misericórdia. E Deus me guardou. Com certeza. Quando eu estava usando droga, eu cheguei no fundo do poço. Eu posso dizer, porque eu comecei com a cocaína, passei para maconha, fui pro crack, aí era mesclado, era bebida, era cigarro. Sim. E eu posso dizer que eu cheguei, né, como as pessoas têm o costume de fazer, de falar, numa situação de virar noia. E Deus me resgatou. Com certeza. Quando Deus me tirou das drogas sem eu precisar ir para casa de recuperação. E eu tava no fundo do poço. Acho que o final, o mais prejudicial é o crack. E eu realmente cheguei no fundo do poço, aonde que eu pegava as coisas de dentro de casa para ir vender, para usar droga. Comprar essas drogas. Exatamente. Entendi. Eu ia, quando eu tava no momento desempregada, eu ia bater nas portas, pedir alimento para dentro de casa, porque não tinha. E graças a Deus, Deus tocava nas pessoas e me dava bastante mantimento. Só que quando chegava a noite, eu ia usar droga, acabava o dinheiro, eu fazia o quê? Eu tirava de dentro do meu armário para poder ir vender, Sim. para poder ir usar droga. E foi Deus que me tirou dali. Então, quando eu falo assim, olha, a minha principal importância é o que Deus acha, é porque eu sei de onde Deus me tirou e o que Deus fez por mim. Sim. Minha família sabia que eu tava na rua. Minha família sabia que eu tava na rua. Sabia o lugar que eu tava na rua. Sim. E eu creio que ninguém te procurou, né? Uma da minha família teve. A única coisa que fez foi ir comprar uma Marmitex e mandar entregar lá pra mim. Mas não chegou até mim e falou assim, olha, vamos porque eu vou te tirar da rua. Realmente foi Deus, né? Deus me tirou. Que você falando todas essas suas histórias, esses seus episódios de vida,
um salmo que define muito a sua vida é o Salmo 23, né? Porque é Sim. quando a gente chega lá no fundo do poço, Sim, e por mais que a gente esteja ali, a gente tem a certeza, a absoluta convicção de que Deus está conosco. sim, sim. Sim. Então, assim, a minha gratidão é eterna. Eu, quando eu me assumi, que eu falei assim, Deus, chega, eu vou viver eu agora. Eu não vou fingir mais. Não vou fingir mais. Hoje, a partir de hoje, eu vou ser eu. Só que eu vou continuar na sua presença. Sim. E aí olhavam assim pra mim, falavam assim, mas você vai acabar se afastando, saindo da presença de Deus. Eu falei assim, vai acabar voltando para as drogas. Eu falei assim, olha, eu posso me assumir, mas uma coisa que eu faço, eu não saio da presença de Deus. Porque eu sei da onde ele me tirou, e eu sei que o que ele tem na minha vida é muito grande. Então, eu vou continuar a obra de Deus. Se não me querem dentro da igreja tradicional, fazendo a obra de Deus, porque enquanto eu não me assumi, eu ministrava muito a palavra do Senhor em várias igrejas, em várias denominações de ministério. Eu louvava muito nas igrejas. Congresso, Sim, eu era chamada para ministrar no congresso das irmãs, eu era chamada para ministrar. Você acabou fazendo alguns? Eu participei. Participou. Eu participei. Eu nunca fiz, mas eu participei. Vigília, eu já fiz chá de mulheres, já fazia vigília, 21 sábados de vigília, sabe? Então eu fiz muita coisa, subi a monte, fiz 41 dias no monte. 41 dias no monte, 41 sábado no monte de campanha. Então, aí quando eu me assumi, pegaram tudo aquilo que eu fiz, que eu ministrei, Sim. que através de Deus trabalhando na minha vida, do Espírito Santo de Deus trabalhando na minha vida, vidas foram curadas, vidas foram libertas, vidas aceitou Jesus, trouxe de volta, resgatei de volta pessoas que estavam afastadas do Evangelho de Deus, eu resgatei de volta, trouxe para a presença de Deus, pegaram tudo isso e anulou. Só porque a pastora Ana, hoje, ela gosta de mulher. Sim. E até, para falar a verdade, até o cargo que Deus me deu, porque não foi o homem que me deu. O cargo de pastora foi Deus que me deu. Sem dúvida. E a gente sabe que por mais que a gente se afaste, por mais que a gente sempre vai ter aquele cargo, sempre vai ter aquela unção que Deus dá. Sim. E esse cargo até tiraram, porque eu já não era mais a pastora Ana. Ou eu era a Ana, ou era a irmã Ana. Porque tiraram pastora. Agora ela gosta de mulher, ela casou com uma mulher. Porque hoje eu sou casada pela segunda vez. Pela segunda vez eu casei no civil. E eu e a minha esposa, a gente é casada legalmente no civil. Sim. E por eu ter me assumido e ter casado com uma mulher, eu deixei de ser pastora. Para essas pessoas, eu deixei de ser pastora. Eu participava de um projeto um projeto de mulheres. E uma das lideranças desse projeto não fala mais comigo. Mas só porque você assumiu, deixou de ser mulher? Exatamente. Que coisa, hein? Não fala mais comigo. Que situação. Me mandava mensagem todo dia, a gente conversava todo dia e brincava e fazia a obra junto. Hoje, e eu falei, quando realmente essa pessoa ficou sabendo que eu tava casada com uma mulher, eu peguei e falei, olha, as minhas portas estão abertas. Quando quiser e sentir de vir fazer uma oração na minha casa, sinta-se à vontade. Nunca veio. Porque eu deixei de ser a mulher de Deus. Para essas pessoas, eu não sou mais. Deus não habita mais em mim. Para essas pessoas, é isso. E aonde fica o amor? Aonde fica a empatia? Aonde fica amar o teu próximo como a ti mesmo? Sim. Então quer dizer que a partir do a gente só presta quando a gente é hétero
e está na igreja tradicional. A partir do momento que a gente deixa de... que a gente resolve se assumir, aí a gente já não presta mais. O Deus que habitava já não habita mais. Realmente é bem complicado, né? Claro que a gente não pode generalizar, né? Falar que todas... Não são... Exatamente. Isso, né? Mas exatamente. realmente acontece. Olha, eu vou falar uma coisa para você, que até dentro de uma igreja inclusiva acontece. Acepções. Acontece. Se numa igreja inclusiva tiver uma família que é trisal, também não é de Deus. Também já tá ali, tá errado. Se é uma igreja onde tem travesti, não pode. Se é trans, também não pode. Tem igreja inclusiva que exclui. Sim. Acontece isso. Então, quando eu falo de igreja, somos nós. São as pessoas. Sim, a fé e a salvação individual de cada um. Né? São as pessoas, entendeu? Então, tem pessoas A que é de uma forma, tem pessoas B que é de outra forma. E isso é o que? É a falta de conhecimento, é a falta de empatia, é a falta do amor. Isso acontece em todas as denominações, em todas as religiões isso acontece. Eu não vou falar que é só da igreja tradicional que acontece isso, né? Eu falo muito da tradicional pelo fato de eu ter vivenciado isso e eu ter presenciado. Mas são todos? Claro que não, porque eu era da igreja tradicional e eu não fazia isso. Eu não fazia acepção de ninguém. Sim. Eu não fazia acepção de ninguém. Uma época onde que eu congregava em um ministério, eu fui líder de jovem. E aí eu subia a monte para orar e Deus falava assim, olha, você vai pegar tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa e vai botar no grupo. Sim. E eu era muito julgada pela minha liderança por causa disso. Porque de uma dessas pessoas que eu coloquei no grupo, eram da família LGBT. Sim. Era homossexual. E isso era um fator que fazia ali acontecer exclusões. Né? Exatamente. É complicado, realmente é um assunto bem complicado, porque a gente sabe a visão de Deus, né? De Sim. cada um. Realmente é bem complicado. Pastora, nós já estamos encerrando esse primeiro encontro. Tá? Eu quero dizer que você tem uma família linda, maravilhosa. Muito obrigada. Eu adoro quando as meninas cantam lá na igreja, no grupo Geração Arautos. Muito obrigada. E já que a gente está falando que Deus é amor, Deus é maravilhas, eu queria que você encerrasse essa entrevista falando um pouco do seu amor, um pouquinho da Lê. O que dizer dela? Eu sempre falo para ela que ela é a mulher da minha vida. Que ela verdadeiramente me mostrou o sentido do que é amar e ser amada. Como eu disse anterior, hoje, com esse meu relacionamento, eu tô vivendo o que eu não vivi nos 3 relacionamentos que eu tive, tradicional. E a gente... o que eu e ela temos é uma coisa assim muito... Claro, temos briga, né? E isso é uma coisa que é normal em todos os relacionamentos. Mas a gente tem muito companheirismo. A gente, literalmente, o meu livro da minha vida, de tudo é aberto para ela. E o livro da vida dela é aberto para mim. Então a gente fala sobre tudo, conversa sobre tudo, a gente não esconde. Sim. Nada. Isso não esconde. Bom. Meu celular tem senha, mas ela sabe a senha. Tem a digital dela no meu celular e vice-versa. E isso eu falo como um relacionamento saudável. Sim. Eu sempre falo que, tirando as partes não é briga que a gente tem divergências de pensamento. Sim.
Porque eu penso de uma forma, ela pensa de outra, e isso é normal do ser humano. Cada um tem seu individual, mas cada um também tem suas particularidades. Né? Exatamente. Mas a gente tem um relacionamento saudável. E algumas pessoas, a gente já escutou isso. Algumas pessoas têm eu e ela como um exemplo de relacionamento. E é muito bom ouvir isso, saber que com o nosso relacionamento a gente consegue ser exemplo. Exatamente. Então, ela é o amor da minha vida, é a mulher da minha vida. Eu não tenho muito o que falar, porque senão eu vou ficar babando, né? Sim, com certeza. Mas pode ter certeza que Deus preparou esse relacionamento para sua vida. Isso eu tenho certeza. De tudo que você falou aqui, eu tenho certeza que agora foi Deus que realmente colocou a cena no seu caminho. Sim, eu tenho certeza disso. E foi assim, à primeira vista, a gente não sabia que daria tão certo assim. A gente tem uma música circular, que ela é da Paula Matos, que fala sim. Que sorte é nossa. Que legal. E essa música, a gente fala que é nossa. Porque todo mês que vai fazer mêsversário, que vai completar ano, a gente é daquelas que faz, sabe? Que faz elogios, que publica foto e faz aquelas declarações. E sempre tem a frase, que sorte a nossa. Sim. Porque foi sorte a nossa, foi minha sorte ela aparecer no meu caminho. E foi a sorte dela. E Deus, primeiramente, né? Sim, sim. Porque tem a frase que diz que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sim, Deus então, é amor. Com certeza. Sempre. E pastora, tem alguma outra coisa que você queira falar? Algo que de repente eu não te perguntei e você queira concluir, falar diretamente para o público que está nos assistindo? Sim. Eu quero falar para vocês que esse podcast que a gente teve, esse testemunho, essa conversa, esse bate-papo que a gente teve, o que eu falei, possa alcançar as tuas vidas. E aqueles que vê, né, que assistir e achar que não tem solução, que você não pode servir a Deus, eu quero dizer para você que você pode sim. E tem uma igreja de braços abertos esperando vocês, aonde vocês podem entrar, podem louvar, adorar a Deus, falar do amor de Deus e ficar com a consciência em paz. E que não desista não. Por mais da adversidade, por mais que as lutas chegam ao alcance, mas não desista. Porque Deus, Ele é amor. Muitas das vezes, nós, seres humanos, esquecemos que Deus, Ele é amor e começamos a praticar a falta da empatia. Mas eu quero dizer que Deus, Ele é amor. E que oremos para um mundo melhor, pessoas melhores, né? Então, eu quero dizer para vocês, fiquem servos. Não desanima não, porque Deus ama cada um de vocês. Amém. Pastora Ana, muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço. Por essa conversa maravilhosa. Eu tenho certeza que vidas serão alcançadas diante assim desse testemunho. Assim eu creio, em nome de Jesus. E você que está acompanhando esse programa, se você gostou, dá o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, para que esse projeto ele possa continuar e a gente possa continuar tendo essas conversas, que tem muito a agregar na vida de cada um de vocês. Tá bem? Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau. 5, 4...